Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Suping olhou além das variedades de alimentos para animais de estimação com preços de apenas 3 dígitos e foi direto verificar os mais valiosos. Florim de bambu roxo, 26.000 créditos por flor. Núcleo fantasma, 10.000 créditos por núcleo. Lótus assombrada, o preço é 1.200.000 créditos. Suping contou os muitos zeros. De fato, o preço era 1,2 milhões de créditos. Ele estava com dificuldade para respirar. O preço era de 1,2 milhão de créditos. Isso poderia ser convertido em 12.000 pontos de energia. O dinheiro ganho com este Lótus assombrado sozinho poderia ter compensado os 9.000 pontos de energia da taxa de entrada para o reino caótico dos mortos-vivos e os 3.000 pontos de energia extra seriam lucro líquido. Considerando que seu último acesso foi gratuito, todos os 9.000 pontos de energia foram renda líquida. O Lótus assombrado é cristalizado dentro de um ser esqueleto do nível rei. Ele contém uma forte aura morta-viva que pode ajudar um animal de estimação morto-vivo avançado a subir um nível diretamente. Quando animais de estimação de 9º nível consomem isso, há 5% de chance de que eles possam evoluir para um rei das feras diretamente. Suping ficou surpreso com o poder da planta. Este era um tesouro que poderia ajudar um animal de estimação avançado a subir de classificação. Quão precioso isto é! Suping ficou surpreso e encantado. Tesouros que poderiam ajudar um animal de estimação a progredir eram poucos e distantes entre si, e aqueles que poderiam ser aplicados a animais de estimação avançados eram ainda mais raros. Eu lembro que peguei isso perto do portão de um antigo salão. O pequeno esqueleto o encontrou primeiro. Suping ainda tinha uma vaga lembrança de como ele conseguiu essa comida para animais de estimação. Foi durante inúmeras mortes. Aleatoriamente, ele foi revivido em um antigo salão. O pequeno esqueleto encontrou essa planta dentro de um enorme esqueleto que tinha mais de 10 metros de altura perto do portão. Suping presumiu que essa planta provavelmente seria útil, dado o quão fortemente o pequeno esqueleto ansiava por ela e o quão satisfeito o pequeno esqueleto estava. Então, ele pegou a planta e ela acabou se revelando um verdadeiro tesouro. O lado infeliz foi que, pouco tempo depois de pegarem a planta, eles foram assassinados por alguma força desconhecida antes que pudessem explorar outras áreas. Então, determinado, Suping escolheu reviver no local por mais de uma dúzia de vezes. Toda vez que ele era trazido de volta à vida, ele seria eliminado impiedosamente de uma vez. Ele não conseguiu nada. Ele nem viu seu inimigo antes de ter que deixar aquele lugar. Eu não percebi que as coisas que eu peguei aleatoriamente acabaram sendo tão valiosas. Pelo contrário, a comida de animal de estimação que estava guardada por outros monstros e eu me esforcei muito para coletar é lixo. Suping lembrava vividamente de algumas das rações para animais de estimação, mas esses itens tinham apenas um preço de algumas centenas, o que o deixou infeliz. Ele queria ter olhos mais perspicazes. O feitiço de identificação de ração para animais de estimação era ruim. Na prateleira, além do Lótus assombrado, havia outras variedades de alimentos para animais de estimação que seriam vendidas por dezenas de milhares e cada uma delas tinha diferentes efeitos milagrosos. Suping pegou a calculadora e somou os preços de toda a comida para animais de estimação. O total chegou a mais de 4,5 milhões de créditos. Ou seja, se ele conseguisse vender tudo, ele teria 45.000 pontos de energia. 45.000 pontos de energia. Isso seria o suficiente para ele elevar o Piscina do Caos espiritual para o 3º nível. Com uma reserva espiritual de 3º nível, havia uma pequena chance de que um animal de estimação com a linhagem de um rei das feras pudesse ser criado. É uma pena que a maior parte seja comida para animais de estimação mortos-vivos que não são tão populares. Poucas pessoas usariam esses animais de estimação. Imagino que as vendas vão devagar. Suping franziu a testa ao perceber esse problema. As meninas de hoje em dia preferem aqueles adoráveis animais de estimação multifuncionais que podem lutar, agir de forma fofa e dar carinho. Os animais de estimação da família dos mortos-vivos, embora fortes em combate, tinham aparências miseráveis. Esses animais de estimação seriam alguns seres mortos, esqueletos ou fantasmas cujos rostos estariam cobertos de sangue. Qualquer um que os enviasse para a batalha ficaria vermelho de vergonha, temendo que as pessoas pensassem que eles tinham mentes doentias. As pessoas eram seres superficiais, que julgavam o livro apenas pela capa. Naturalmente, os animais de estimação que conviviam com as pessoas também seriam afetados. Mas se os humanos não julgam as pessoas pela aparência, então qual o sentido de eu ser tão bonito? Suping logo se conformou com esse fato. Aquela comida para animais de estimação era difícil de vender, mas um dia ela sairia das prateleiras, desde que a qualidade fosse boa. Ele empilhou a comida do animal de estimação no balcão e separou-a. Então, Suping mudou sua atenção para aquela conta vermelho sangue. O sistema identificou este item. Era chamado de conta de sangue. Este era um nome mundano, mas o valor estava longe de ser mundano.
O preço foi definido em 15 milhões de créditos. Isso mesmo. O preço era de 15 milhões de créditos, mais de 10 vezes mais que o preço do Lotus assombrado. Esta conta foi o item mais valioso que ele coletou durante a viagem. Para ser exato, essa conta de sangue não era um tipo de comida. Mas, de acordo com o sistema, qualquer coisa que pudesse ser consumida era categorizada como comida para animais de estimação. A conta de sangue vinha de dentro do rei esqueleto, a cristalização da vida dentro do rei esqueleto, igual à placenta encontrada em mulheres grávidas. Seu efeito era simples, converter qualquer ser relacionado a esqueletos em alguém com a linhagem do rei esqueleto. Um rei esqueleto tinha linhagem real na família esqueleto. Esta família real não tinha relação com os reis bestiais, mas era uma das linhagens mais nobres e fortes. Suping não contava que essa conta de sangue como um dos alimentos para animais de estimação. Ele não planejava vendê-la, embora 15 milhões fosse uma quantia tremenda que nenhuma pessoa normal poderia ter ganhado em uma vida inteira. Ele sempre poderia ganhar mais dinheiro, mas esses tesouros só apareceriam muito raramente. Até onde Suping podia dizer, a linhagem do rei esqueleto valeria muito mais que 15 milhões. Era só o sistema que tinha um orçamento alto. Acredito que os lucros virão de todos os lados enquanto eu tiver força. Em um plano de cultivo de alto nível como o reino caótico dos mortos-vivos, Suping havia se deparado com muitos monstros horríveis e alguns outros seres que viviam lá por sabe-se lá quanto tempo. Ele havia visto o vasto mundo, um mundo ilimitado. A força era a única coisa que poderia garantir fama por toda a eternidade. Posso dar esta conta de sangue ao pequeno esqueleto. Sua aptidão já foi classificada como acima da média, muito superior aos outros animais de estimação de baixa patente da família dos mortos-vivos. Se o pequeno esqueleto puder obter a linhagem do rei esqueleto, isso fará com que sua capacidade entre em jogo mais plenamente. Suping não era mesquinho. Somente se tornando mais forte ele poderia obter mais itens. Economizar dinheiro seria colocar a carroça na frente dos bois. Além disso, hipoteticamente, ele poderia vender a conta de sangue e obter 150 mil pontos de energia, mas ele não usaria os pontos de energia no momento. Para atualizar o Piscina do Caos Espiritual, ele teria que gastar 1 milhão de pontos de energia. Havia um longo caminho a percorrer. Para ele, os pontos de energia que ele poderia obter vendendo a outra ração para animais de estimação já eram suficientes. Se necessário, ele poderia pagar por uma visita a outro plano de cultivo. Suping foi até o quarto dos animais de estimação. O pequeno esqueleto e o rato relâmpago dormiam profundamente nos cercados de amamentação. Suping se aproximou do pequeno esqueleto para acordá-lo e lhe entregar a conta de sangue. Quando o pequeno esqueleto viu esta conta de sangue, a cor carmesim brilhou em seus olhos. Ele ficou excepcionalmente feliz. Quando o pequeno esqueleto assumiu o controle da conta de sangue, ele enfiou a conta em sua cabeça. Logo, a conta começou a girar na cabeça do pequeno esqueleto como se estivesse sendo embutida no crânio. As listras de sangue semelhantes à energia fluíram ao redor do pequeno esqueleto, mudando gradualmente sua linhagem. Na consciência do pequeno esqueleto, ele gesticulava alegremente com as mãos e os pés. Suping sorriu ao sentir a excitação vinda do pequeno esqueleto e deu um tapinha em sua cabecinha. Só que dessa vez, ele não conseguiu quebrar o pescoço do pequeno esqueleto tão facilmente. Pequeno companheiro, terei que contar com você de agora em diante. Suping sorriu. O pequeno esqueleto pareceu tê-lo entendido. O pequeno esqueleto assentiu e tirou a adaga de osso do quadril e a acenou, tentando provar que era confiável. Suping pediu ao pequeno esqueleto para voltar a dormir enquanto ele voltava para a loja. Ele esperou os clientes chegarem enquanto continuava os testes inacabados da noite anterior. O tempo passou voando. Poucos clientes passaram por lá naquele dia. Houve um, mas quando ele foi até o balcão para obter informações e viu o preço de pelo menos dezenas ou centenas dos muitos itens na prateleira, ele se virou e fugiu assustado imediatamente. Nos 2 dias seguintes, mais clientes apareceram, mas ele não vendeu nada. No terceiro dia, como de costume, Suping veio à loja. Ele tirou o pó do balcão e começou a trabalhar em seu cultivo. Pouco tempo depois, alguns clientes apareceram. Senhor, estamos aqui para pegar meus animais de estimação, disse alguém com um tom fresco e doce. Suping levantou a cabeça. Eram as 2 garotas novamente. Suyanin ficou feliz em ver a placa da loja de animais de estimação fada. Ela estava animada e ansiosa para vir a esta loja misteriosa novamente. Ela estava sentindo falta do lugar. Ela estava separada de seus animais de estimação há 3 dias. Ela mal podia esperar para dar um abraço naqueles queridinhos. Embora aqueles caras não eram pequenos. Eles eram tão grandes que ela tinha que levantar a cabeça só para olhar para eles. Mas para ela, aqueles animais de estimação eram seus bebês. Ela comprou alguns dos animais de estimação quando eles eram filhotes e os criou. Alguns dos animais de estimação cresceram rapidamente.
Eles atingiram a idade adulta em 3 a 5 anos e cresceram de um tamanho em que ela podia pegá-los facilmente para um em que ela podia montá-los. Gostaria de saber se o dono tem cuidado bem dos seus animais de estimação. Lanlele veio com Suyanin como sua acompanhante novamente para supervisionar. Afinal, eles tinham gasto uma fortuna na última vez que visitaram. Eles não podiam se dar ao luxo de serem enganados por aquele dono. Suping parou de cultivar quando as duas entraram na loja. Esperem aqui. Ele disse com uma cara de pôquer. Dito isso, Suping foi até o quarto dos animais de estimação nos fundos para acordar o rato relâmpago e os outros 3 animais de estimação. Venha para fora. Suping disse aos animais de estimação para saírem dos currais de amamentação. Os animais de estimação saíram lentamente dos currais de amamentação, relutantes, pois sentiam a vontade determinada de Suping. Assim que se afastaram dos currais de enfermagem, os animais de estimação foram reconectados ao contrato de poder astral de Suyanin. Eles podiam sentir a presença um do outro. São eles. Os olhos de Suyanin brilharam. Ela estava feliz por poder dizer que seus animais estavam logo atrás, a uma parede de distância dela. Ela ficou na ponta dos pés, olhando com expectativa. Depois de vários minutos, ela finalmente viu seus animais de estimação saindo lentamente do quarto dos animais de estimação. Eles paravam de vez em quando para olhar para trás, como se algo atrás deles fosse atraente e eles não quisessem se afastar daquilo. Suyanin ficou surpresa. Pelo contrato de poder astral, ela podia sentir vividamente quão relutantes seus animais de estimação estavam. Eles não se viam há muito tempo. Como seus animais de estimação poderiam ser atraídos por outra coisa e não ficarem animados em vê-la? Eles se apegaram a esse lugar? Vá em frente. Vá. Suping acenou com a mão impacientemente. Aqueles animais eram inteligentes. Olhavam para ele com seus olhos lacrimejantes, implorando. Suping não estava com vontade de olhar nos olhos deles. Ele os apressou. Os animais de estimação estavam tristes. Eles retornaram para Suyanin, desanimados. Quando viram sua própria dona, eles se esfregaram nela como um sinal de boas-vindas e então se deitaram de bruços no chão, sentindo-se azuis. Suyanin ficou surpresa, pois podia sentir a frustração em seus animais de estimação. Esta não era a reunião que ela havia imaginado. Eles não deveriam correr até ela, loucos de alegria? Eles não deveriam dançar e pular de felicidade ao redor dela? Por que eles ficariam deprimidos quando vissem seu mestre? Suyanin lançou um olhar rápido para o rato relâmpago ao seu pé. Da última vez que ela tinha visitado, o rato relâmpago ficou muito feliz em vê-la. Ele também estava de mau humor no momento. Por quê? Por um momento, Suyanin não sabia o que dizer. Ela sentiu que a situação era injusta e uma vontade de chorar estava borbulhando. Suping ficou surpreso ao perceber o quão chateados e relutantes os animais de estimação estavam, mas ele conseguia entender. Os currais de enfermagem elementares eram construídos com pedras espirituais. Os animais de estimação eram nutridos pela Nima o tempo todo. O que os animais de estimação sentiam nos currais de enfermagem era semelhante ao que as pessoas sentiam ao mergulhar em uma fonte termal durante o inverno. Já era bom que os animais de estimação não ficassem furiosos depois de serem arrastados para fora de repente. Lanlele notou que havia algo de errado com os animais de estimação. Ela questionou Suping. Senhor, por que eles estão tão sem vida? Suping fez uma cara feia. Por que eu deveria saber? Você cuidou deles. Por que não sabe? O rosto de Lanlele estava nublado de raiva. Suping deu um sorriso sarcástico. Então, se eu cuidar de você por alguns dias, eu deveria saber todas as suas emoções também. Você. Lanlele bateu os pés com fúria. Suyanin voltou a si. Ela se colocou entre as duas pessoas discutindo e pediu desculpas a Suping. Senhor, sinto muito. Minha amiga tem um temperamento explosivo. Yinjin, algo está errado aqui. Lanlele a alertou. Suyanin balançou a cabeça. Eu só sinto que eles não estão dispostos a se separar daqui. Isso significa que eles gostam do lugar. Ou seja, em vez de tratá-los injustamente, o dono está cuidando bem deles. Eu deveria agradecer ao dono. O quê? Lanlele não entendeu. Não querem ir embora? Eles não querem sair daqui. Isso era quase inimaginável. Como os animais de estimação poderiam se apegar emocionalmente àquele lugar depois de alguns dias de hospedagem? Suping não fez contratos com os animais de estimação. Mesmo que eles tivessem laços emocionais construídos com um contrato de poder astral, no começo, os animais de estimação e seus mestres não seriam próximos. Os animais de estimação estariam apenas seguindo ordens. Uma vez que o contrato fosse removido, os animais de estimação e os mestres seriam completamente independentes. É verdade. Suyanin forçou um sorriso. Ela também não conseguia entender.
Somente se Suping tratasse os animais de estimação extremamente bem é que eles se apegariam, o que implicava que esta era uma loja de animais de estimação respeitável. Lan Lelé ficou ali, atordoada. Ela acreditava que Su Yanin não mentiria para ela e não defenderia o dono. Lan Lelé sabia que ela devia ter entendido mal o dono. Lan Lelé lançou um olhar para Suping, cujo rosto ainda estava sombrio. O pedido de desculpas parou na ponta da língua. Ela fingiu que nada tinha acontecido e desviou o olhar para os animais. Suas feridas parecem ter sarado. Lan Lelé tinha certeza de que Su Yanin não mentiu para ela após uma verificação mais detalhada. Exceto pelo fato de que os animais de estimação estavam de péssimo humor, seus ferimentos haviam se recuperado e pareciam estar mais saudáveis do que antes. Seus pelos estavam em uma cor mais brilhante e as chamas nas penas da fênix caída estavam queimando com mais intensidade. Ela podia dizer que os animais de estimação estavam bem cuidados. Su Yanin assentiu. Ela já havia notado isso antes. A curandeira disse a ela que seus animais de estimação se recuperariam após 3 dias. Mas ela podia dizer que os animais de estimação não tinham se recuperado apenas. Os animais de estimação foram curados na loja. Eles não foram apenas alimentados. Quanto ao que Suping mencionou sobre melhorar o poder de entendimento deles e melhorar a constituição deles, por enquanto, Su Yanin não conseguiu descobrir. Ela estava satisfeita com o fato de que eles tinham se recuperado. Gostaria de saber como foi o treinamento. Su Yanin lançou seus olhares para o rato relâmpago a seu pé. Ela se agachou para acariciar sua cabeça para confortá-lo. Enquanto ela acariciava o rato relâmpago, ela notou que a cor do seu pelo estava mais escura, tendo mudado de roxo escuro para preto. Além disso, talvez isso fosse só coisa da mente dela, mas ela sentia que seus outros animais não estavam dispostos a se aproximar do rato relâmpago que era o mais próximo dela. Os outros 3 animais estavam a 2 ou 3 metros de distância dela, não estavam dispostos a se aproximar. Eles não eram assim no passado. Senhor, está bem diferente de antes? Su Yanin levantou os olhos para ele. Suping respondeu friamente. Sua força foi melhorada em várias vezes, no mínimo. Embora a classificação de força de combate tenha sido apenas dobrada, isso era apenas um dígito, não a verdadeira força do rato relâmpago. Melhorar do 3º para o 7º posto representava um aumento de força de mais de uma dúzia de vezes. Nem mesmo 100 animais de estimação de 3º posto ou mais poderiam derrotar um animal de estimação de 7º posto. Foi por isso que ele achou que as missões do sistema eram irracionais. Várias vezes mais forte. Su Yanin não acreditou nisso. Lan Lelé arregalou os olhos, imaginando se Suping havia escolhido as palavras erradas. O rato relâmpago estava muito mais forte do que antes depois de apenas 3 dias de treinamento? Suping se considerava um mestre-treinador? Nem mesmo os treinadores mestres poderiam se gabar de tais coisas, a menos que algumas maneiras secretas fossem aplicadas ao rato relâmpago. Mas quem faria tanto barulho com um rato relâmpago? O que eles pagaram não merecia esse aumento. Senhor, você está falando sério? Su Yanin não conseguiu deixar de expressar sua dúvida. Ela sentiu que Suping poderia estar brincando ou estava simplesmente zombando delas. Afinal, a expressão em seu rosto sombrio não parecia ser amigável. Interessante. Suping não estava com vontade de se defender da descrença deles. Ele assobiou para o rato relâmpago que estava ao pé dela e enviou instruções através de sua consciência usando o poder astral, imagem da sombra do trovão. Mesmo sem o contrato, o rato relâmpago agiu por reflexo após sentir a consciência de Suping. Arcos elétricos irromperam do rato relâmpago e mais 2 ratos relâmpagos que estavam cercados por raios emergiram. Eram 3 no total. Cada rato relâmpago estava fazendo algo diferente. Um estava olhando ao redor, um correu para a porta, e o outro ficou ao pé de Su Yanin. O quê? Imagem da sombra do trovão múltipla? Tanto Su Yanin quanto Lan Lelé ficaram chocadas com o que viram. 2 sombras clonadas poderiam ser criadas? Além disso, os 3 ratos relâmpagos estavam agindo de forma diferente. Isso não era algo que a média da imagem da sombra do trovão conseguiria. As imagens clonadas eram realistas. Que preguiçoso! Suping estava infeliz, pois apenas 2 imagens foram criadas, mas ele não empurrou o rato relâmpago. Afinal, essa imagem da sombra do trovão múltipla sozinha já valia os 10.000 créditos pagos. A imagem da sombra do trovão é uma habilidade avançada de animal de estimação. Agora, ela foi melhorada. Isto é incrível. Os rostos de Su Yanin e Lan Lelé estavam cobertos de espanto. Era raro que o rato relâmpago pudesse aprender a imagem da sombra do trovão. Ele até tinha sido atualizado para a imagem da sombra do trovão múltipla. Isso não era algo que muitos animais de estimação avançados da família do trovão poderiam ter feito. Demorou um pouco para elas voltarem à realidade. Quando levantaram os olhos para Suping novamente, a aparência era diferente de antes.
Elas estavam convencidas de que deveria haver um treinador mestre na loja, alguém que pudesse aprimorar uma habilidade avançada do animal de estimação em 3 dias. Quem eram os mestres treinadores? Eram pessoas que até mesmo um guerreiro de estimação de 9º nível com um título deveria tratar educadamente. Lanlelé corou ao pensar em sua atitude anterior e também estava com medo. Independentemente do rosto frio de Suping, ela baixou a cabeça. Senhor, eu o julguei mal, sinto muito. Tudo bem. Suping não se importou com o que aconteceu antes. Tem mais alguma coisa que você precisa? Tipo comida para animais de estimação. Ele perguntou. As duas não viram essa pergunta chegando. Eles olharam para o balcão atrás de Suping. O canto dos olhos delas tremeu violentamente quando viram o preço da ração. Bem. Suyanin estava hesitante. Por outro lado, o fato de seu rato relâmpago ter passado por uma mudança tão drástica se deveu inteiramente a esta loja de animais. Ela mordeu os dentes para forçar algumas palavras. Eu não tenho muito dinheiro comigo. Senhor, que tal você recomendar alguma ração mais barata para animais de estimação? Quanto você tem? Suping perguntou. Tenho 1.500 créditos. Disse Suyanin honestamente. Vamos com isso. Suping se virou para escolher. Ele acabou encontrando uma grama de fogo que a fênix caída poderia comer. Serão 1.200 créditos. Suyanin sentiu suas pálpebras tremerem ao ver essa grama vermelha com menos de 10 centímetros de comprimento. Uma folha de grama foi vendida por 1.200 créditos. Ela decidiu depois de pensar no progresso do rato relâmpago e pagou pela grama. Lanlelé sabia o que sua amiga estava pensando e não a impediu. Lanlelé pensou que isso poderia ser considerado um agradecimento pelo treinamento do rato relâmpago. Suping colocou a grama em uma garrafa transparente e deu a Suyanin. Suyanin pegou a grama e colocou em sua bolsa de mensageiro sem olhar. Então, ela expressou sua apreciação a Suping novamente por seu treinamento. Seus agradecimentos foram sinceros. Depois que ela testemunhou a demonstração da imagem da sombra do trovão múltipla, ela estava completamente convencida de que o rato relâmpago havia sido treinado ali. Sem o rato relâmpago, mesmo que ela tivesse lutado com o tigre de presas, ela teria perdido nas lutas preliminares. Ela ficaria envergonhada. Para piorar, tal perda poderia afetar sua carreira após a formatura. Era seguro dizer que esta loja a ajudou. As duas garotas agradeceram efusivamente. Com isso, Suping sentiu que seu trabalho duro havia valido a pena. Enquanto ele as observava saindo, algo ficou preso na garganta de Suping, palavras que ele não conseguiu pronunciar. Não diga apenas obrigado. Por que você não me pagou mais dinheiro? Depois de pegar seus animais de estimação, Lanlelé e Suyanin correram de volta para a academia. Eles chegaram ao portão e olharam as horas, aliviadas ao ver que eram apenas 10 horas da manhã. Yinjin, vá mais devagar. Sua vez vai chegar às 11h30. Ainda temos tempo. Lanlelé estava lutando para respirar e suas bochechas coraram. Suyanin estava cheia de entusiasmo. Quero ir ao campo de treinamento para ver como eles estão. Claro. Eu irei com você. Os olhos de Lanlelé brilharam quando ela pensou naquele rato relâmpago também. Logo, eles chegaram ao campo de treinamento na academia. O campo de treinamento era grande, tinha 20 locais diferentes de vários ambientes, como florestas, fornalhas, cursos d'água e outros. As pessoas podem escolher diferentes locais de treinamento de acordo com seus tipos de animais de estimação. Além disso, havia os locais regulares de treinamento abrangente com um ambiente comum, um que os guerreiros de animais de estimação de batalha frequentemente encontravam do lado de fora. Afinal, ninguém lutaria apenas no ambiente com o qual estava mais familiarizado. Portanto, as habilidades de combate demonstradas no ambiente comum eram mais importantes. No momento, a maioria dos estudantes estava assistindo aos jogos no estádio. Então, Suyanin não teve que esperar na fila por sua vez. Suyanin foi até a máquina perto da porta para acessar sua conta de estudante, deduzir o crédito e escolher o local. Ela escolheu um local comum com um modelo 2v2. Lanlelé fez a mesma coisa. Ela entrou na conta de estudante, teve o crédito deduzido e então foi convidada para a equipe. Como não havia fila, depois de fazerem a escolha, eles viram o número do local que o sistema havia atribuído a eles, 08. Suyanin e Lanlelé entraram juntas. Yinjin, vamos tentar seu rato relâmpago. Lanlelé estava ansiosa para tentar. Ela se interessava só em pensar que poderia lutar com um rato relâmpago que dominava habilidades avançadas de animal de estimação. Lanlelé liberou seu poder contratual para invocar seu animal de estimação mais forte, o Buda da Terra. Este animal de estimação da família das pedras, com uma linhagem avançada, era feito de pedras, era parecido com um humano e foi chamado de Buda da Terra porque parecia um Buda antigo. Que truque sujo! Suyanin disse mal-humorada.
O Buda da Terra ainda não havia atingido a idade adulta e não era um animal de estimação avançado no sentido real, mas já era de quinta categoria. Lan Lelé estava sendo deliberadamente desonesta ao enviar um animal de estimação de quinto nível para lutar contra o Rato Relâmpago de Suyanin, quando o Buda da Terra poderia ser o inimigo mortal do Rato Relâmpago. Ainda assim, como isso era uma prática, Suyanin queria descobrir se a imagem da sombra do trovão múltipla do Rato Relâmpago poderia enganar um animal de estimação de quinto nível. Escudo astral. Lan Lelé mostrou a língua para a amiga. Assim que entrou no local, ela estabeleceu seu escudo astral. Anteriormente, o Rato Relâmpago atraiu o animal de estimação inimigo e se esgueirou até o guerreiro animal de estimação de batalha para garantir a vitória final. Portanto, Lan Lelé estava colocando suas guardas para cima como precaução. Suyanin bufou gentilmente e disse ao Rato Relâmpago ao lado dela: "Vá em frente." O Rato Relâmpago sentiu a vontade de batalha de seu mestre. Seu estado de preguiça mudou em um instante. Nenhuma das garotas percebeu que de seus pequenos olhos de rato saiu um olhar sanguinário e frio, um que desmentia uma intenção assassina extremamente louca. "Zhang Zhang, mire no rato." Lan Lelé deu instruções ao Buda da Terra na frente dela. Ela levantou a mão e o poder da explosão foi adicionado para ajudar o Buda da Terra. Um redemoinho envolveu o Buda da Terra para torná-lo mais leve e flexível. O Buda da Terra estava de pé sobre um pé como um velho monge meditando. Tendo sentido a vontade de seu mestre, o Buda da Terra pousou o outro pé. Os 4 olhos em seu rosto se abriram de repente quando o rugido foi liberado. Esse rugido era como o da fúria de Buda, cheio de dissuasão. Normalmente, um animal de estimação de baixa patente teria se encolhido ao ouvir esse rugido. Afinal, essa era a habilidade de dissuasão mais básica dominada por um animal de estimação avançado que poderia sobrepujar completamente animais de estimação de baixa patente. Enquanto o Buda da Terra não tinha atingido a idade adulta ou o nível mais avançado, seu rugido já podia ser assustador. Suyanin olhou para o Rato Relâmpago na sua frente. Seu pelo se arrepiou de terror. Entretanto, pelas emoções que sentiu no Rato Relâmpago, ela detectou uma forte intenção de lutar que era tão selvagem que ela achou difícil controlar, como se o Rato Relâmpago fosse fugir. Terra instável. Lan Lelé fez o primeiro movimento e disse ao Buda da Terra para atacar primeiro. O chão em frente ao Buda da Terra se abriu de repente e a rachadura atingiu o Rato Relâmpago e Suyanin. A imagem do Buda da Terra refletiu-se naqueles olhos vermelhos e sedentos de sangue do Rato Relâmpago. O desejo por sangue surgiu. Após o impacto de inúmeras mortes, no momento em que o Rato Relâmpago entrou na batalha, sua vontade de colher sangue atingiu o extremo. Batalhar era matar os inimigos. Isso foi algo que o Rato Relâmpago aprendeu. Quando o Rato Relâmpago estava prestes a fazer algo, ele sentiu algumas instruções vindo em sua direção. Use a imagem da sombra do trovão múltiplo agora. Essa instrução veio de Suyanin. No momento em que o Buda da Terra iniciou o ataque, Suyanin decidiu deixar o Rato Relâmpago aplicar sua habilidade mais forte, a imagem múltipla de sombras do trovão. Ela pretendia descobrir se a imagem da sombra do trovão múltipla do Rato Relâmpago poderia enganar o Buda da Terra. Quanto a derrotar o Buda da Terra, ela nunca pensou que isso seria possível. Afinal, o Buda da Terra era um animal de estimação de quinta categoria. Enquanto a própria Lan Lelé não era famosa por sua força de combate, a força de seus animais de estimação era bem conhecida na academia. A razão pela qual Lan Lelé não pôde mostrar suas habilidades no torneio foi porque ela adorava se divertir e sua habilidade como guerreira de animal de estimação de batalha era inferior. A força do animal de estimação não era o único fator que importava. A maestria e o comando dos guerreiros animal de estimação de batalha também eram importantes. Um excelente guerreiro de animal de estimação de batalha poderia dar suporte aos seus animais de estimação e até mesmo capacitá-los a enfrentar outros de uma patente mais alta. Quando o Rato Relâmpago recebeu as instruções de Suyanin, o primeiro parecia estar lutando para manter seu desejo por sangue. No entanto, o poder do contrato estipulava que o Rato Relâmpago tinha que seguir as ordens do guerreiro de animal de estimação de batalha. A energia surgindo dentro do Rato Relâmpago mudou de direção e várias figuras cercadas por raios saíram correndo. Num instante, 3 ratos relâmpagos apareceram no local. No entanto, os 3 ratos relâmpagos não estavam correndo em direções diferentes. Em vez disso, todos eles estavam avançando em direção ao Buda da Terra. Não parecia que os ratos relâmpagos iriam distraí-lo. Suyanin não esperava isso. O Rato Relâmpago estava tentando entrar em combate corpo a corpo com o Buda da Terra? No entanto, o Buda da Terra era um animal de estimação de quinta categoria e de uma linhagem avançada que lhe dava mais habilidades, incluindo habilidades avançadas de animal de estimação herdadas, diferente dos outros animais de estimação regulares de quinta categoria. Separem-se e contornem o Buda da Terra. Suyanin disse imediatamente. A sede por sangue desapareceu um pouco mais nos olhos do Rato Relâmpago. O Rato Relâmpago estava lutando, mas eventualmente seguiu as ordens de Suyanin.
Os três seguiram para três direções e correram em direção a Lanlelé, que estava atrás do Buda da Terra. Yinjin, deixe lutar com Zanzan. Meu escudo astral é frágil. Lanlelé gritou imediatamente enquanto os três ratos relâmpagos corriam em sua direção. Normalmente, os animais de estimação pareciam fofos. No entanto, esses carinhas podiam matar uma pessoa facilmente. Não se preocupe. Só estou tentando ver se seu Buda da Terra consegue dizer qual é o verdadeiro. Tendo dito isso, Suyanin disse ao rato relâmpago para fingir um ataque a Lanlelé. O corte do trovão que estava tomando forma na testa do rato relâmpago voltou quando Suyanin passou a ordem. Os ratos relâmpagos começaram a correr pelo local. O Buda da Terra rugiu furiosamente ao ver dois ratos relâmpagos avançando em direção ao seu mestre. O Buda da Terra deu um tapa no chão. Várias paredes de terra foram erguidas ao redor de Lanlelé para protegê-la por dentro. Então, o Buda da Terra saltou para o chão como se estivesse mergulhando na água. O Buda da Terra e o chão se tornaram um. Em menos de 3 segundos, o Buda da Terra explodiu e parou um rato relâmpago correndo. O Buda da Terra estava cercado por espinhos como um ouriço do mar. O Buda da Terra esmagou este rato relâmpago em pedaços. Aquilo era apenas uma imagem. Suyanin ficou agradavelmente surpreso. O disfarce do rato relâmpago foi bem sucedido, tendo enganado um animal de estimação de 5ª categoria. Se o rato relâmpago conseguia enganar animais de estimação, ele também conseguia enganar guerreiros de animais de estimação de batalha. Afinal, os guerreiros de animais de estimação de batalha que ela podia encontrar eram os alunos da mesma série na academia. Tais habilidades avançadas não eram algo que pudesse ser aprendido na academia. Apenas alguns professores poderosos poderiam ter notado as mínimas diferenças entre o verdadeiro e o falso rato relâmpagos. Depois que o Buda da Terra esmagou aquela imagem do rato relâmpago, o primeiro foi cercado pelos arcos elétricos que romperam do último ao mesmo tempo. Dito isso, como o Buda da Terra era um animal de estimação de 5ª categoria, sua pele conseguiu transmitir a eletricidade para o solo, então o Buda da Terra permaneceu ileso. O Buda da Terra voltou a se esconder no chão mais uma vez. Os outros dois ratos relâmpagos pararam ao mesmo tempo. Em um deles, o relâmpago estava ficando cada vez mais bagunçado. Este era uma imagem. Conforme o tempo passava, seria mais difícil para o rato relâmpago controlar suas imagens de sombra. As diferenças nesse estágio eram fáceis de verificar. O rato relâmpago, o verdadeiro, não se moveu. Ele apenas ficou perto do chão e não piscou seus olhos avermelhados nem por uma vez. De repente, os olhos do rato relâmpago foram reacendidos. O solo sob o rato relâmpago foi levantado e a terra foi remexida. O feroz Buda da Terra atravessou o solo e parecia ter atingido o rato relâmpago. Um relâmpago brilhou. Teletransporte-se no ar. Antigamente, o rato relâmpago estava enferrujado quando se tratava do relâmpago trovão. O rato relâmpago raramente usava a habilidade, depois de muito tempo, a habilidade poderia até mesmo escapar de sua mente. No entanto, no reino caótico dos mortos-vivos, toda vez que o rato relâmpago quisesse se aproximar de seus inimigos, ele teria que confiar nessa habilidade. O rato relâmpago havia se tornado bastante proficiente com ela. Em meio à poeira, o Buda da Terra ficou confuso porque sentiu que havia errado seu oponente. Enquanto o Buda da Terra ainda estava em choque, ele viu alguns brilhos. De repente, com um raio, algo surgiu. Aquilo era algo com um par de olhos cheios de olhares violentos, sanguinários e de fúria. Corte do trovão. O corte do trovão que surgiu quase instantaneamente pousou no Buda da Terra no ar. No entanto, enquanto estava aterrorizado, o Buda da Terra reagiu rápido. Um escudo construído de solo cercou o Buda da Terra. Com um som de estalo, depois que o Buda da Terra foi atingido, ele caiu no chão. Conforme as coisas aconteciam, parecia que o Buda da Terra tinha se transformado em água. O Buda da Terra tinha ido para o subterrâneo e escapado. Rato relâmpago. Suyanin pulou de susto, tendo visto o rato relâmpago sendo esmagado pelo chão destruído. Não importa quão forte fosse o poder de entendimento do rato relâmpago, ele era um animal de estimação de baixa patente, no entanto. Suyanin supôs que esse ataque poderia mutilar gravemente o rato relâmpago. A poeira levantada turvou sua visão do rato relâmpago. Suyanin chamou o tigre presas e disse para ele entrar lá para ajudar o rato relâmpago. Lelé, peça ao seu animal de estimação para parar agora. Suyanin queria pôr fim à luta imediatamente. De repente, ela percebeu que Lanlelé estava cercada pela parede de terra. Era provável que Lanlelé não pudesse ouvi-la. Isso é ruim. Enquanto isso, o tigre presas tinha corrido para dentro do local. Seu corpo enorme dispersou a poeira, revelando o rato relâmpago. O rato relâmpago estava no chão, são e salvo, o que surpreendeu Suyanin. Ela tinha acabado de ver o rato relâmpago sendo esmagado. Como ele poderia permanecer ileso? De repente, o chão começou a tremer novamente.
Uma após a outra, mais 3 paredes foram adicionadas do lado de fora das 3 paredes de terra originais, adicionando mais proteção para Lan Lelé. Suyanin ainda estava atordoada. O quê? O que isso significa? O Buda da Terra desistiu do ataque? Mas, se o Buda da Terra estivesse escondido atrás de todos aqueles muros de defesa, não havia muito que ela pudesse fazer. Afinal, o Buda da Terra estava no 5º posto e era um animal de estimação da família das pedras com defesa como um ponto forte. O animal de estimação mais forte que ela tinha era o tigre de presas, que estava na posição intermediária do 4º posto. Não havia nada que o tigre de presas pudesse fazer ao Buda da Terra. Um momento depois, as paredes de terra se soltaram um pouco e um buraco apareceu. Lan Lelé saiu de trás das paredes, esticando o pescoço para espiar e se certificar de que não era perigoso lá fora. O que está acontecendo? Ela perguntou a Suyanin confusa. Você está me perguntando? Suyanin ficou perplexa. Agora mesmo, Zanzan sentiu um perigo intenso, então me trancou lá dentro. Fiquei tão intrigada. O que pode ser perigoso nos campos de treinamento da nossa academia? Como eu vejo, nada parece estar fora do lugar. Lan Lelé ficou perplexo. Ele sentiu perigo? Suyanin estava cheia de perguntas. Tudo estava bem naquele momento. Que perigo poderia haver? Além disso, seus animais de estimação não captaram nenhuma pista de perigo e não lhe deram esse tipo de feedback. Zhang errou. Lan Lelé se virou. Nas sombras atrás das paredes de terra, ela podia ver através do buraco em que o Buda da Terra estava escondido ali. Ele estava tremendo e seus 4 olhos estavam todos demonstrando medo. Isso é curioso. Lan Lelé inclinou a cabeça, completamente perdida. Suyanin percebeu o quão assustado o Buda da Terra estava. Ela não ficou menos atordoada. Animais de estimação não eram seres sofisticados e esse medo não era falso. Ou seja, houve algo que aconteceu momentos antes que fez o Buda da Terra sentir perigo e ficar aterrorizado por causa disso. No entanto, ela estava lá o tempo todo. Ela nunca viu nada de errado. Espere um minuto. Não é? Suyanin lembrou que, perto do fim da batalha, o Buda da Terra escapou assim que o ataque furtivo ao Rato Relâmpago ocorreu. O Rato Relâmpago saiu ileso, então o Buda da Terra deve ter errado o alvo. Em princípio, o Buda da Terra deveria ter atacado enquanto o ferro estava quente. A menos que houvesse algo mais que fizesse o Buda da Terra desistir. Algo que aterrorizava o Buda da Terra. Será que essa coisa era o Rato Relâmpago? Um brilho de choque passou pelos olhos de Suyanin. Seria mesmo possível? O Rato Relâmpago era um animal de estimação de baixa patente. Embora tivesse adquirido habilidades avançadas de animal de estimação, seu potencial era limitado dentro dessa faixa de baixa patente, ele não poderia ter quebrado aquela algema. Como um animal de estimação com uma linhagem avançada, o Buda da Terra estava orgulhoso. Como ele poderia ter medo de um Rato Relâmpago de baixa patente? Lelé, faça seu Buda da Terra vir aqui. Suyanin disse de repente. Provar sua teoria seria fácil. Um teste simples bastaria. Lan Lelé não entendeu a intenção da amiga, mas pediu ao Buda da Terra que fizesse isso mesmo assim. A vontade do mestre não podia ser desobedecida. Embora o Buda da Terra estivesse transmitindo sua resistência a Lan Lelé, ela se sobrepôs. Acontece que o Buda da Terra era incrivelmente lento. Rato Relâmpago, vá em frente. Suyanin disse em sua mente. Recebendo a ordem de seu mestre, o Rato Relâmpago rastejou e ficou de 4 lentamente. Embora fosse um rato, ele podia andar para frente com o mesmo comportamento gracioso, leve e silencioso visto em gatos. Suyanin e Lan Lelé eram boas alunas, mas suas visões eram limitadas. Nenhuma delas conseguia discernir o poder oculto e a crueldade em cada movimento do Rato Relâmpago. Aquele porte e postura indicavam que o Rato Relâmpago poderia lançar um ataque alarmante a qualquer segundo, assim como um assassino escondido no escuro. O Buda da Terra que estava indo para Lan Lelé ficou ainda mais temeroso ao ver o Rato Relâmpago pisar lentamente. O Buda da Terra praticamente parou. Ao redor de seus pés, o chão tremia. Sujeira e areia subiam de seus pés para cada canto de seu corpo. O Buda da Terra estava fortalecendo suas defesas para proteção. Os olhos de Suyanin brilharam. Ela pediu para o Rato Relâmpago voltar e então disse para o Tigre de Presas se aproximar do Buda da Terra, que não mostrou nenhuma reação em particular. Em vez disso, o Buda da Terra respirou aliviado quando o Rato Relâmpago se afastou, como se um grande fardo tivesse sido tirado. A casca de terra que cobria o Buda da Terra se quebrou em areia fluida e caiu no chão. Eu estava certa. Suyanin ficou surpresa com o que viu. Era o Rato Relâmpago. O Buda da Terra tinha medo do Rato Relâmpago. Aquele era o Buda da Terra, um famoso animal de estimação da família da pedra, uma estrela entre os animais de estimação. Entretanto, o Buda da Terra estava com medo de um Rato Relâmpago que podia ser visto em qualquer lugar.
Deve haver algo que eu não saiba. Então, o Rato Relâmpago conhece outras habilidades, além da imagem da sombra do trovão múltipla. Ele tem outras habilidades poderosas. Enquanto Suyanin fazia tais suposições, a excitação crescia em seus olhos. Só essa imagem da sombra do trovão múltipla foi o suficiente para emocioná-la. Havia outras habilidades possíveis. O dono da loja não mencionou isso. Ele também não sabia? O treinamento foi um ótimo negócio. Aquela loja é mais do que confiável. Mas não acho que o negócio seja bom, dado quão impopular ela é. Deve ser que poucas pessoas saibam sobre a loja ainda. Preciso ir lá com mais frequência antes que a loja se torne popular. Talvez eu consiga um cartão de membro ou algo assim. Suyanin já tinha começado a deixar sua mente enlouquecer. Yinjin. Lanlelé ficou surpresa ao ver Suyanin sorrindo para si mesma. Foi Suyanin quem assustou o Buda da Terra? Suyanin voltou a si. Ela não teve tempo de explicar. Ajude-me com a prática dos outros animais também. Claro. Lanlelé não pensou muito sobre isso. Ela não leu o fato de que o Buda da Terra estava assustado. Sua atenção não estava nos animais de estimação, para começar. Se ela estivesse disposta a dedicar mais esforços para criar seus animais de estimação, dada a riqueza de sua família, ela poderia facilmente se tornar uma aluna para ser exibida no jornal da academia. Depois, Suyanin enviou seu tigre-presas, a fênix caída e a feia besta de pedra um após o outro. Ela notou que os 3 animais de estimação que ela havia deixado no internato também haviam feito progresso. Embora seu progresso não fosse tão perceptível quando comparado com o Rato Relâmpago, suas forças de combate foram melhoradas pela metade, pelo menos. O tigre-presas estava abaixo do 5º posto e nunca poderia competir com o Buda da Terra. No entanto, o tigre-presas não só conseguiu lutar um pouco com o Buda da Terra, como o primeiro não estava em desvantagem. Como parceira de treinamento habitual de Suyanin, Lanlelé também podia sentir a mudança. Ela ficou surpresa ao ver que em apenas 3 dias, os 3 animais de estimação de Suyanin tinham experimentado um aumento tão drástico em suas habilidades, como se estivessem sob efeito de drogas. Isso poderia ser resultado do serviço de hospedagem daquela loja de animais? Os olhos de Lanlelé piscaram. Como filha de um homem de negócios, ela nasceu com um senso de negócios aguçado. Ela sabia que aquela loja poderia trazer grandes oportunidades comerciais. Logo, o treinamento terminou. Suyanin olhou para o relógio. Sua vez estava quase chegando. Ela não continuou para impedir que seus animais de estimação gastassem mais energia. Eles não foram levados ao limite nessas lutas de treinamento. Vamos! Suyanin estava de bom humor. Ela não achava que poderia levar a coroa no torneio deste ano. Mas, depois do resultado daqueles exercícios e de ter sentido a transformação de seus animais, ela acreditava que tinha uma chance de alcançar o campeonato. Fim dos capítulos do 41 ao 45. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!